Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre um conto que na verdade é quase uma novela, porque ele não é tão curto assim como estamos acostumados com os contos, que é O Homem de Areia, do A.T.A. Hoffman. Então esse conto ele tem cerca de 35 páginas, mas vale a pena, cada página é realmente muito bom, eu adorei, e nós lemos ele na disciplina de literatura fantástica que eu estou cursando, é uma disciplina aí que está sendo muito interessante, tem uma bibliografia que vai ser muito pertinente para os meus gostos literários e sempre que possível eu vou trazer aqui para vocês o que eu estou lendo nela, porque eu acho que combina muito com o conteúdo aqui do canal. Bom, e tudo isso para dizer que esse conto, ele me chamou muita atenção por diversos aspectos. Um deles, é claro, é a questão do fantástico, a questão do estranho, a questão do insólito, que eu gosto muito quando está presente na literatura. E outro aspecto interessante sobre esse texto é que o Freud chegou a escrever um artigo sobre ele, o artigo O Estranho, ou em algumas traduções, O Inquietante, mas falaremos disso depois. E esse conto pode ser encontrado naquele livro Contos Fantásticos do século XIX, uma seleção feita por Ítalo Calvino, da Companhia das Letras. Inclusive, dessa seleção, eu já li o conto O Sonho, do Turgenev, que é um russo. Li agora esse conto O Estranho, que é do Hoffman, que é um alemão. E eu me interessei tanto pela coletânea que eu comprei ela, porque como eu li esses dois contos, eu imaginei que a coletânea deve ter outros contos nesse mesmo nível, nessa mesma vibe, digamos assim, visto que todos eles foram selecionados ali pelo mesmo organizador, que é um cara aí de destaque, o Ítalo Calvino, um grande escritor também. Bom, e O Homem de Areia, ele foi publicado primeiramente no ano de 1817, apesar de que o seu manuscrito data o ano de 1815. E uma curiosidade é que, apesar de ele não ser um autor tão conhecido aqui para nós no Brasil, não sei porquê, ele é muito famoso mundialmente, muito reconhecido, e agora em 2022 faz 200 anos que o Hoffman morreu. Então teremos várias comemorações, enfim, eu já vi aí chamada para revista acadêmica com publicação de artigos sobre Hoffman, acredito que pode ser aí que algumas editoras façam algumas coisas também. Vamos esperar. Bom, o Hoffman então morreu em 1822, já que em 2022 faz 200 anos, e ele nasceu no ano de 1776, e esse conto dele, gente, é incrível, parece muito com um texto de psicologia em certos momentos, mas não é de difícil entendimento, por incrível que pareça, apesar de ser um conto bem antigo, ele é um conto que você vai entender, assim, com tranquilidade, mas que não vai te deixar tranquilo, e esse é o ponto. Algo que eu gosto muito é de contos, de romances ou de novelas, enfim, seja o que for, que traga cartas. Eu não sei vocês, mas cartas, de alguma forma ou de outra, são formas que me aproximam mais da história, mais dos personagens, do cenário, do espaço, de tudo. Então aqui nós já começamos com uma carta que o nosso protagonista, chamado Nathanael, ele estava enviando para um amigo, irmão dele, que era o Lotário. Só que ele acaba endereçando a carta errada, então ele escreve como se fosse para o Lotário, mas na hora de enviar, ele não coloca o nome do Lotário e sim o nome da Clara. A Clara era irmã do Lotário, então Lotário e Clara são irmãos e são muito amigos do Nathanael, porque eles foram ali a partir de determinada parte da sua vida criados na mesma casa e tudo mais, conforme vamos descobrindo aos poucos. Só que nós vemos logo de início que o Nathanael, ele não está na mesma cidade que a Clara e que o Lotário, é óbvio, tanto que está mandando uma carta para eles. Então vemos ali que o Nathanael, ele está em outra cidade para fins universitários, porque ele está estudando, enfim, está na faculdade e essa cidade fica longe. E aí nós sabemos também que ele e a Clara nutrem um relacionamento. Então, a Clara é como se fosse uma noiva dele, mais ou menos. E a Clara, esse nome Clara, ele faz muito sentido dentro do texto, porque é como se o Nathanael fosse, de certa forma, a escuridão, a dúvida, a incerteza, e ela, com esse nome Clara, fosse essa questão da veracidade, da claridade, do discernimento, sabe? Da certeza. Desde o início já fica esse contraste muito claro para nós. Bom, após ler essa carta, que, enfim, era endereçada para a Clara, mas não era para ela, a
Clara logo percebe que a carta não era para ela, mas ela lê mesmo assim, e aí ela escreve uma carta de resposta para o Natanael. E nessa carta da Clara, você já fica assim encantado por essa personagem, porque ela tem um discernimento incrível, ela faz toda uma avaliação psicológica do Natanael, porque o que o Natanael ele relata nessa carta, isso sem dar spoilers, porque são as primeiras partes ali do conto, é toda uma historinha ali que acontece na infância dele, que é uma lembrança muito antiga, de certa forma um trauma que ele fica remoendo, e agora, nessa fase adulta dele, veio à tona por causa de determinado acontecimento. O Natanael relata nessa carta que quando ele era criança, a mãe dele sempre o assustava com uma história de um homem de areia, que esse homem de areia ele apareceria para as crianças que não dormissem. E o Natanael sempre ficava com muito medo dessa figura. E um dia ele pergunta para a mãe dele sobre esse homem de areia, e ela fala para ele que é só uma forma de assustar as crianças, ele não existe de verdade. Tenta tranquilizá-lo, mas aí o Natanael ele vai perguntar para a babá. E essa babá fala para ele que esse homem de areia existe e que ele vem e arranca os olhos das crianças que não se comportam, que não dormem direito, essas coisas. Imagina falar isso para uma criança, não é mesmo? Ela ficaria assustadíssima. E aí essa família do Natanael é composta por ele, pela sua mãe, seus irmãos e seu pai. E o pai do Natanael, ele tinha um amigo que era o Copélios, um advogado que visitava a família com frequência. E, exceto o pai do Natanael, ninguém gostava daquele advogado, ficava uma atmosfera assim muito tenebrosa quando ele chegava, as crianças odiavam ele, tinham um pouco de medo dele, e o Natanael, ele acaba associando de certa forma essa figura do homem de areia com essa figura do advogado amigo do pai. E aí nós temos que ter em mente que essa família vivia em um tempo em que não existia tanta tecnologia, tanta ciência como hoje em dia. Então, as pessoas, os intelectuais da época, eles tentavam ali descobrir algumas coisas. E o pai dele, com esse advogado, eles faziam várias experiências ali dentro do escritório juntos. E aí o Natanael, ele acaba presenciando uma cena que também o traumatiza. E, gente, tudo isso só no iniciozinho ali, sem spoiler. Se eu for dar spoiler, não se preocupe. Tanto nesse conto, como em qualquer vídeo de livro, de novela, seja do que for, se eu der spoiler, eu sempre aviso antes, então podem assistir tranquilamente. Bom, e aí o Natanael ele acaba presenciando algumas coisas que deixam ele bem traumatizado. Mas o que acontece também nessa infância dele é que o pai dele, em uma dessas experiências, acaba morrendo. Há uma explosão e ele é encontrado morto, e o advogado Copélios ele sai correndo, sai fugido. Então, de certa forma, o Natanael ele também associa a morte do pai como uma culpa desse advogado. E o que acontece é que agora, passados-se anos, o Natanael lá na universidade, em outra cidade, aparece um vendedor de óculos. E esse vendedor é o Coppola. E esse Coppola, ele é muito parecido, tanto fisicamente quanto o próprio nome, com o Copélios, aquele advogado. Então o Natanael ele fica muito assustado, muito fora de controle com essa situação, e aí ele relata tudo isso nessa primeira carta. Então a Clara, ela tenta apaziguar as coisas na carta que ela manda para ele. E nisso tudo nós vamos tendo então esse conhecimento do passado, ao mesmo tempo que nós vamos acompanhando as situações do presente. Acontece também que o Natanael ele tem um professor muito estimado, que é o professor Spallanzani. E esse professor ele tem uma filha, só que essa filha ainda não tinha sido apresentada para a sociedade, embora ela já fosse uma adolescente. Ela se chama Olímpia. E uma curiosidade para vocês terem ideia do quanto esse conto é vasto, porque agora que eu estou mencionando a Olímpia, certo? Mas em alemão o conto não é o Homem de Areia, o conto se chama na verdade Olímpia, fazendo uma referência direta a essa personagem, porque, enfim, outras coisas relacionadas a ela vão acontecer. E até isso que me chama atenção, porque apesar de ser um conto, parece que ele tem dois núcleos. Um núcleo ali que gira em torno da Olímpia e o outro que vai girar em torno da Clara. E aí o professor faz um baile para apresentar a sua filha à sociedade. Nesse momento, o Natanael ele fica muito encantado com essa Olímpia, mas ela tem algo de macabro. Algumas pessoas começam a perceber isso, mas ele não tem esse discernimento. Então, novamente, nós vemos que ele é um personagem confuso
enquanto os outros ali ao redor, eles desconfiam que tem algo errado com a Olímpia, ele acha ela, assim, a perfeição. E fuçando em textos da internet, eu achei muito interessante essa questão da nomenclatura da Clara. Eu já tinha pensado, assim, por mim mesma, né, que era até meio óbvio que Clara remete à luz e que o Natanael, com a sua confusão, remete à incerteza, à escuridão. Então, essa questão de contrastes ficou bem clara para mim na minha leitura, mas o nome Copélios, fuçando pela internet, eu encontrei um texto que dizia que Copélios poderia ser encarado como ladrão de olhos. Achei um pouco forçado, mas achei que faz sentido, sabe? Até porque o Natanael, ele relaciona essa figura do Copélios com o Homem de Areia, e o Homem de Areia, ele roubava olhos, e depois o Coppola, que o Natanael associa que é o mesmo Copélios, ele vai estar vendendo óculos. E aí o Freud, quando ele escreve sobre esse texto, ele foca muito na questão dos olhos. Então ele lembra, por exemplo, do Édipo Rei, que o Édipo, quando ele vai lá se punir, se autopunir, melhor dizendo, ele arranca os seus olhos. E aqui nós também temos essa questão dos olhos de maneira muito forte. E aí o Freud vai escrever diversas coisas sobre o estranho, sobre esse inquietante, e é um texto muito, muito, muito complexo, mas assim, de ideias gerais, uma delas, aliás, porque é várias, então para eu poder falar de todas ou da maioria delas, eu teria que reler o texto do Freud umas 3, 4 vezes, e o intuito realmente é falar do conto, mas talvez a essência do texto do Freud seja relacionar o estranho com o familiar. Então, às vezes, a gente pode pensar em algo que foi familiar, de repente foi esquecido, você encontra algo que te desperta aquela lembrança, e essa familiaridade que vai ser ocasionada pelo despertar de uma lembrança vai causar uma sensação de estranheza. E outro exemplo que ele dá que eu achei bem interessante, mas que eu não vou lembrar como que era exatamente a anedota, então eu vou contar outra que é parecida, mas é a essência mesmo. Por exemplo, se você vai, enfim, no banco e aí o teu número da fila é o 62. Beleza, nada de estranho nisso. Agora, se depois você vai se hospedar num hotel e o quarto que te dão é o quarto número 62. Então, esse 62, ele é familiar, porque você já tinha visto ele antes. Só que aí ele passa a ser estranho, porque ele é muito familiar, visto que ele apareceu antes e aparece de novo agora. Então, eu gostei muito desses dois exemplos, mas há vários exemplos, há várias definições, várias outras coisas ali que o Freud traz, e vale muito a pena ler os dois, mas sobretudo o conto, sempre partir da literatura. E eu gostei muito desse conto, eu gosto muito de contos fantásticos, e eu imagino que a maioria de vocês também. Então fica aí uma grande indicação.